Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salva. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde, falso e traidor, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João Evangelista diz que Judas era ladrão, João 12:6. Devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a igreja é um Judas traidor, é um filho ingrato. Devemos amar a verdade. Isso mesmo, o católico deve amar a verdade ensinada pela Santa Igreja. Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho 8:44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem quiser possuir paz no coração, deve buscar a verdade com sinceridade. A mentira escraviza as pessoas, porque a mentira é do demônio. Quem caminha na mentira, caminha nas trevas, caminha na escuridão. Estimados católicos, vamos refletir sobre o escândalo através das roupas imorais. A mulher que usa roupa imoral, por exemplo, minissaia, tomara que caia, transparentes, shorts, decote profundo, roupas provocantes e modas pagãs, é escandalosa. É uma mulher escandalosa. Ela trabalha com o demônio para perder as almas que Jesus Cristo veio remir com o seu preciosíssimo sangue. A mulher escandalosa é discípula do demônio e trabalha para perder as almas espirituais e imortais. Cada homem que for para o inferno por culpa da mulher escandalosa, a mesma terá que prestar contas a Deus no dia do juízo após a morte.
ela vai ter que prestar contas a Deus de cada homem que ela colocou no inferno. Ai da mulher que for motivo de escândalo para os homens curiosos. Jesus disse: melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada pedra e seja precipitado nas profundezas do mar. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 6. Estimado católico, a mulher que usa roupa imoral luta contra Jesus. Repito, a mulher que usa roupa imoral luta contra Jesus, guerreia contra o sangue do Salvador. Jesus veio para salvar as almas, morreu na cruz para salvá-las, e a mulher escandalosa trabalha para perder as almas. São Dionísio Areopagita escreve: salvar as almas é entre as obras divinas a mais divina. Portanto, induzir as almas ao pecado pelo escândalo é, entre as obras diabólicas, a mais diabólica, escreve São Dionísio Areopagita. A mulher que usa roupa imoral faz algo diabólico, zomba de Deus, vive como se o Criador não existisse, volta as costas para os mandamentos da lei de Deus, não se preocupa com a salvação de sua alma, nem com a salvação da alma do próximo. Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus bendito e eterno, derramou o seu precioso sangue no Getsêmani, na flagelação, na coroação de espinhos, no caminho do Calvário, na crucifixão e na cruz. Sofreu muito para salvar as almas imortais e espirituais. E a mulher que usa roupa imoral, minissaia, tomara que caia, transparentes, shorts, decote profundo, roupas provocantes e modas pagãs, trabalha com um demônio para perder essas almas, para enviá-las ao inferno. Jesus sofreu desde o ventre de Maria Santíssima para nos salvar. Repito, Jesus sofreu desde o ventre de Maria Santíssima para nos salvar. E a mulher escandalosa luta contra Jesus, guerreia contra Jesus. No dia do juízo, Jesus pedirá conta a cada mulher escandalosa, contas de cada alma que se perdeu por causa de suas roupas imorais. Estimado católico, Jesus vai perguntar para a mulher escandalosa na hora do juízo: por que você andava seminua, sendo que na sua cidade tinha tantas lojas de tecido? E a mulher vai ter que se explicar. Muitas mulheres contam piadas quando são corrigidas sobre o seu comportamento imoral. Fazem gracinha, zombam, xingam e continuam com os seus escândalos. Vamos ver na hora da morte, vamos ver na hora do julgamento, quando ficarem face a face com Jesus Cristo, com o divino juiz. Assim que uma pessoa morre, prezado católico, o corpo dessa pessoa fica aqui na terra, mas a alma dessa pessoa comparecerá imediatamente diante de Jesus, que é o juiz, para prestar contas de suas ações, principalmente dos escândalos através da roupa imoral. Na carta de São Paulo aos Hebreus 9:27 diz: o homem morre uma só vez e logo vem o julgamento.
Estimado católico, a mulher que dá escândalo ao vestir peca duas vezes. Uma na ação que pratica, outra na ação que faz praticar o seu semelhante. Faz-se culpada de dois crimes e por isso digna de dois castigos. São João Eudes escreve: certamente uma mulher que veste roupa imoral pode condenar-se ao inferno, e pode condenar-se quer pelo pecado que comete ela mesma, quer porque causa a condenação de outras pessoas, principalmente os homens curiosos, escreve São João Eudes. Prezados católicos, Jesus Cristo, nosso Salvador, reservou algumas palavras para as mulheres que usam roupas curtas, transparentes e decotadas. Para essas mulheres escandalosas, secretárias e satélites do demônio, estão reservadas estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: quem escandalizar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor é que se lhe pendure ao pescoço uma mó de atafona e seja lançado no fundo do mar. Evangelho de São Mateus 18:6. Caríssimos católicos, melhor seria que fossem lançadas ao fundo do mar muitas mulheres escandalosas, que pelo péssimo exemplo que dão com as suas roupas depravadas, ocasionam a queda e a perdição do seu próximo. Ao fundo do mar deviam ser submersas as artistas que lançam roupas depravadas, as costureiras que confeccionam roupas imorais, os estilistas que desenham modelos indecentes e todas as mulheres que fazem uso destas vestes mundanas e satânicas. A roupa imoral é uma tarrafa ou rede que as pescadoras de Satanás usam para pescar as almas dos homens curiosos que não mortificam os olhos. Aos homens curiosos de Jesus Cristo, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que tendo dois olhos, seres atirado na geena de fogo. Mateus 18:9. E no livro de Jó diz: eu fiz um pacto com meus olhos para não olhar para uma virgem. Jó 31:1. Muitos homens cometem pecado mortal, olhando demoradamente para essas mulheres imorais. Eles também vão prestar contas a Deus dos seus olhares. As pessoas estão zombando de Deus, mas Deus não é palhaço. Estão fazendo muita gracinha com o Criador. Estimado católico, a mulher que compra roupa imoral para a filha é assassina. Repito, a mãe que compra roupa imoral para a filha é uma mãe assassina. Põe a filha no caminho da perdição e ela, isto é, a mãe, ofende muito a Deus. Muitas mães estão vestindo as filhas, crianças inocentes, como se fossem prostitutas, e achando tudo normal. Mas não é normal, não pode ser normal. Pelo contrário, é um grande perigo para a alma da mãe e para a alma da criança, para a alma da filha, perigo de se perderem eternamente. A assassina de todas, a mais assassina,
é aquela mãe que compra ou manda fazer roupas escandalosas para as suas filhas. Essa mãe profana a inocência da criança. Repito, essa mãe profana a inocência da criança. No livro do Levítico, que é um livro do Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 21 diz: não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus. Estimado católico, estes sacrifícios de crianças que se fazia passar pelo fogo, isto é, que eram queimadas em um rito cananeu condenado pela lei, Levítico 22:5, Deuteronômio 12:31 e Deuteronômio 18:10. As mães idólatras jogavam as suas criancinhas dentro do deus Moloque. As mães idólatras jogavam as suas criancinhas dentro do deus Moloque. A imagem desse deus Moloque tinha fogo na barriga, como está na palavra de Deus. Por seus deuses chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas. Conferir Deuteronômio 12:31, Salmo 105, 36 até o 38. Estimado católico, a mãe que compra, manda fazer e incentiva ou obriga a sua filha a usar roupas imorais, mata a inocência da filha, entregando-a não ao deus Moloque, aquele deus do Antigo Testamento, ídolo, que tinha fogo na barriga, e sim, entrega sua filha ao demônio. Essas mães idólatras que idolatram essas modas do demônio agem totalmente contra os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. No documento chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 97, diz: os pais devem então ensinar a seus filhos o valor da modéstia cristã, da sobriedade no vestir, da necessária autonomia em relação às modas, característica de um homem ou de uma mulher com personalidade madura. Documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 97. Estimado católico, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana orienta os pais sobre a maneira corretíssima e pura de formar os seus filhos na moral católica. No documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, agora, no número 56 diz: a prática do pudor e da modéstia no falar, no agir e no vestir é muito importante para criar um clima apropriado à conservação da castidade, mas isto deve ser bem motivado pelo respeito do próprio corpo e da dignidade dos outros. Os pais devem vigiar, diz esse documento. Os pais devem vigiar a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa. Documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 56. E o Papa Pio XII escreve: a moda não deve nunca fornecer uma ocasião próxima de pecado, disse o Papa Pio XII, a locução de Gran Cuore.
Estimado católico, o católico tem que obedecer às orientações da Santa Igreja. Ser católico para quê? Para viver como um defunto? Para fazer a própria vontade? Para ser um sal insosso? Uma figueira estéril? E depois ir para o inferno? Será que vale a pena ser católico para ser trevas? Ser católico para seguir o capeta? Ser católico para seguir o mundo? Ser católico para seguir a própria carne? Estimado católico, moda e modéstia deviam andar em harmonia e caminhar pacificamente juntas, como duas irmãs. O Papa Pio XII diz: essas duas palavras têm a mesma etimologia, o latim modus, que significa justa medida, a quem e além da qual não se pode encontrar o justo e o razoável. Pio XII, Directives. Estimado católico, o Catecismo Romano diz que as modas imorais provocam tentações impuras. Por sua vez, os requintes da moda, diz o catecismo, que agradam muito à vista, provocam, não raro fortes, tentações impuras, diz o catecismo romano. O nosso corpo, estimado católico, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é um repolho, uma cenoura, um tomate, um frango numa assadeira para ficar exposto. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Diz esse trecho: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20. Estimado católico, as mulheres que usam roupa escandalosa dizem que Deus não olha isso. Dizem que Deus olha somente o coração. São palavras de pessoas que perderam a fé e perderam também a vergonha na cara. Se Deus olha, presta atenção, católico, se Deus olha somente o coração, por que então ele mandou fazer roupa para Adão e Eva que estavam nus? Vamos conferir Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3, 21. Se Deus olha somente o coração, por que então a Virgem Maria cobriu o corpo de Jesus logo após o seu nascimento? Por que então não deixou o menino Jesus nu? Lucas 2:7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas. Lucas 2:7. Se Deus olha somente o coração, por que São Pedro, que estava pelado, não quis se aproximar de Jesus, se vestiu antes? Como está em São João 21:7, Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu. São João 21:7. Estimado católico, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus. Como uma católica pode imitar a Deus com essas roupas imorais? Como? Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: sede santos
em todo o vosso comportamento. Está claro que a mulher deve se vestir com decência em todos os lugares. Em casa, na rua, na escola, no trabalho, no lazer, no passeio, em todos os lugares. Porque na primeira carta de São Pedro, 1,15, diz: sede santos em todo o vosso comportamento. A pessoa, quando perde a vergonha na cara, fica cega e começa a inventar muitas coisas para justificar os seus pecados. Mas Deus não é palhaço de pessoas caprichosas. Hoje, infelizmente, muitas mulheres vão à igreja para desfilarem com suas roupas ridículas e escandalosas, mini saia, tomara que caia, transparentes, calças apertadas e colantes, shorts, decote profundo e outros paninhos que esparramam pelo corpo. E o pior de tudo, comungam, recebem o corpo de Cristo. Agora foi lançada a moda de homens participar da Santa Missa com bermudas de caçar jacaré e capivara. Isso é ridículo. Por que não vão assim ao fórum, diante do promotor e do juiz? Respeitam mais os juízes da terra do que o juiz eterno, do que o próprio Deus. E os padres e bispos não dizem nada. São omissos, são cães que não ladram, como está em Isaías 56, versículo 10. Cães que não ladram, ficam de braços cruzados, dando o corpo de Cristo para essas peladas. Estimado católico, o católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica, por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente. Catecismo Maior número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça, peca mortalmente. O católico deve ler a Bíblia todos os dias, deixar essas novelas podres, esse vômito do capeta de lado, e ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma leitura meditativa todos os dias, ler também as biografias e escritos dos santos e os documentos pontifícios.